Fala, rapaz, como é que tá por aí? Espero que estejam bem, todo mundo se cuidando, não vamos dar bobeira. E aí a gente vai falar agora, continuar, né, aquele pensamento muito claro e muito interessante do Darcy Ribeiro. Então, não esqueça, a gente falou na última aula da matriz. Matriz é base, né? Sustentação. Então, matriz do povo brasileiro é qual? São as três: a indígena, a lusitana, que é portuguesa, e a negra, afro. Então essas três, elas são a base, que vão ser tipo assim, o ponto. Daí vão surgir outras características. Essas outras características vão formar o que a gente tem um pouco de dificuldade de entender, que é os Brasis. Então, como o Brasil é praticamente continental e as suas regiões, suas formas são muito, vamos dizer assim, peculiares, então você tem locais ali que você tem uma geografia muito diferente de outro, então você vai ter um povo diferente ali. E a formação daquele povo, quem estava ali, os costumes, os valores, né, a adaptação ao ambiente, a lidar com as intemperâncias do ambiente, vai influenciar de quem vai vir aí. Sacou? Foca no gordinho, então. Os Brasis, não, são na visão do Darcy Ribeiro, são formas de adaptação e convivência ali. Agora veja, não significa assim, o Brasil então é bacana, é todo organizadinho. Não. Existe essa relação ainda do preconceito, existe essa distância entre rico e pobre, existe. Por isso que ele é um cara que pensa muito na educação, para tentar minimizar essas diferenças. Beleza? Então, ó, tendo claro isso aí, ele vai colocar a noção dos 5 Brasis, né? Então, quais seriam eles? O Brasil sertanejo, o Brasil caipira, o Brasil caboclo, sulista e faltou um, caipira, sertanejo e crioulo. Então, crioulo, sertanejo, caipira, sulista e caboclo. São os 5, tá? E aí, lembrando que desses 5 aí, você vai ter uma convivência que não necessariamente é harmônica. É uma convivência, uma exploração, uma troca e muito definida ali quem é cada um, tá certo? Então vamos pensar inicialmente o Brasil crioulo. Então a parte do Brasil crioulo é essa parte do litoral, né? Essa parte onde tinha muito número excessivo de negros, né? Muitos negros transplantados da África, viviam nessa região, da Bahia até Rio Grande do Norte, as lavouras, lavoura de cana, né? Entre outros tipos de plantação. E aí essa população basicamente africana, a uma população que tem uma religiosidade muito voltada também para as religiões afro-brasileiras, né, africanas, os voduns e os orixás, e você tem também essa tentativa de trazer de volta, né, a história, o modo de vida do negro, tá? E aí, se você pensou aqui nessa região litorânea como uma região desse Brasil crioulo, você vai ter o sertanejo, que é também no Nordeste, né, seguindo até quase lá no Norte, mas é na parte do sertão, no sertão da Bahia, no sertão de Pernambuco, naquela parte árida, aquela parte seca lá, difícil de sobreviver. Nessa parte, a produção é muito mais voltada para a criação do gado, né? Então, nesse local, aí você já tem uma mistura, tá? Entre os brancos e os índios, e poucos negros aí. Então, esse indivíduo que vive aí, ele já não tem a mesma forma, então você percebe que é bem diferente. Outra coisa também interessante é que no aspecto religioso é aquela religiosidade que a gente vai dizer messiânica, é traços do catolicismo, mas assim, com a expectativa de um salvador, de um líder, né, de um Messias, tá? Então, essa noção. Dando isso claro, mais para o norte aí você tem o caboclo. O caboclo, então, vai ser aquele índio, a base mais forte dos povos que já estão adaptados à floresta tropical, e aí eles recebem essa incursão aí, tanto de missionários, quanto do ciclo da borracha.
Então você tem esse extrativismo vegetal como economia e a questão também da borracha, entre outros, que você vai lembrar aí. Então já é um povo que, como a religiosidade dele, vai misturar um pouco da pagelança, dos valores indígenas, com o cristianismo, com os santos ali, católicos e tal. Então já é também um povo mais misturado entre índio e negro, essas questões mais profundas aí, beleza? Então, quando você vem para a região de São Paulo, Minas, mais para esse interior, você vai ter o Brasil caipira. O Brasil caipira ele é interessante porque ele é formado por essa noção dos indivíduos descendentes de portugueses mesmo. Então, falando português, caçando quilombola, caçando índio, né? Se embreando na mata. Então, e que no começo vai ter esse extrativismo, depois eles vão para essa parte da mineração e, por fim, eles se entregam muito na produção do café. O café vai ser a economia fundamental aí. E a religiosidade mais voltada para o cristianismo, catolicismo. E, por fim, lá nas regiões do sul, cortando aí do interior aí, do Paraná até lá no Rio Grande do Sul, você já tem um outro tipo de agrupamento. Você já tem a base não mais Tupi, que era do norte, agora Guarani. E essa base Guarani vai dar a sustentação para o gaúcho, que a gente conhece. Então, o gaúcho tem essa herança aí no Guarani, na vestimenta, na utilização dos animais, tá? E é um povo que vai fazer também uma relação, uma mistura com os povos europeus que vão vir para cá, né? Os estrangeiros que vão chegar aí. Então, dessa mistura aí entre os povos que viviam aí e os povos que vêm do sul não, da Europa, aí esses povos vão fazer essa mistura e aí você tem uma variedade de línguas, tem uma variedade de costumes, tem locais que mantêm muito firmemente os costumes europeus, né? E a religiosidade também é variada de acordo com essas regiões, essas locações, tá? Então, basicamente, o pensamento dele é esse. Então, aqui a gente fez o pensamento do Darcy Ribeiro. Depois a gente continua aí falando já de outros aspectos. Muito obrigado aí pela atenção e vão fazendo os exercícios e o que está no material aí para vocês, nos templates, tá? Um beijo do gordinho e até bem breve.